Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um MRCast. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Ronaldo Domingues. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, Marcelo? O Ronaldo é o gerente de treinamento comercial da Claro. E eu já quero começar com uma pergunta para você, Ronaldo. Quando a gente fala hoje de treinamento, de desenvolvimento, falando bastante aí que a tua linha de atuação é a comercial, eu queria saber o seguinte, qual que é o papel da área de treinamento e como que vocês conseguem, né, ajudar no atingimento dos resultados da área comercial? Acho que vale a pena só a gente fazer uma separação, né? Dentro da Claro, desde que a gente formou a área, a gente dividiu as tarefas, né? Eu sou responsável só por venda, a parte comercial do negócio. A parte comportamental ainda continua vinculada ao RH. Então, quando a gente fala de venda, o mote principal é ajudar as pessoas realmente a alcançar o resultado, a empresa a alcançar o resultado de venda. Então, hoje o treinamento comercial vem numa crescente para apoiar, sim, as equipes de venda e as equipes das regionais no alcance da meta, no alcance do resultado de vendas de todo o portfólio da empresa. A gente é responsável por capacitar todo o portfólio. Então, assim, tem muito desafio aqui dentro. E aí você está falando de treinamentos técnicos, né? Basicamente para que os vendedores e o time esteja preparado, né? Em termos de produtos, em termos de como que você aborda clientes. Exatamente, todo o treinamento técnico, tudo que diz respeito a começo, meio e fim da jornada de venda de um cliente, o que o vendedor tem como desafio, a gente capacita. Então ele tem que estar especializado em portfólio, todo produto e serviço, como abordar de forma correta, como fazer o processo natural da venda, do fechamento, e chama-se muito a abordagem, aquela coisa toda. Então, assim, todo o processo ele está envolvido na capacitação da minha área dentro da Claro. E quando a gente fala até do perfil, né, Ronaldo, seja de um perfil mais executivo ou de um perfil de vendedor hoje, a gente via muito no passado aquele perfil que era muito mais o vendedor focado no produto, né? O vendedor tinha a gente chamava até do panfleto, né? Ele chegava, ficava esperando ali, ia dando panfleto. Muitas vezes ele não escutava tanto o cliente, né? E sim passava o que ele tinha na mão como portfólio. Isso mudou, né? Como é que você vê hoje o vendedor moderno? Eu vejo que vem em mudança. Tá bom. A mudança, sim, eu vejo que se você pegar um passado não tão distante, sim, tínhamos esse perfil de vendedor. Ainda temos, tá? Eu acho que a gente ainda tem alguns resquícios disso no universo de vendas. Mas o cliente, prospect, está muito mais ávido pelas informações. Ele conhece muito mais aquilo que ele quer adquirir. Ele pesa muito mais a decisão de compra. Então, se o vendedor não estiver preparado, se o vendedor não mudar esse raciocínio, se ele continuar achando que entregar um panfleto ou fazer um micro treinamento vai ajudá-lo a conquistar o resultado, ele está muito enganado. O processo hoje, ele realmente evoluiu bastante. O conhecimento está aí para quem quiser, a internet está aí para quem quiser, vídeos de YouTube e tudo mais. Então a gente começa a ter uma condição de evoluir tecnicamente, desde que a gente queira isso. Eu acho que é um ponto extremamente importante do negócio. Será que eu quero evoluir como profissional? Isso vale para vendedor, vale para coordenador, vale para gerente, vale para qualquer um. Então a evolução acontece. Eu decido ou não se eu quero seguir na evolução ou não. E o cara que não seguir, Marcelo, vai ficar lá atrás, vai se estagnar, não vai alcançar resultado e, infelizmente, vai padecer, né? Você trouxe um ponto aí interessante, né? A gente fala muitas vezes de atitude, né? O treinamento hoje você considera também como se fosse uma atitude, né? Uma atitude para que o vendedor também ele tem que buscar, o vendedor, até às vezes o executivo de vendas, né? Ele tem que buscar e se sentir incomodado e não aprender todo dia, né? E estar buscando coisas novas porque senão ele fica obsoleto. Eu vejo assim, imagina você, vou pegar o exemplo do vendedor. Eu sou um vendedor, eu recebo um cliente ou eu abordo um cliente, depende do meu canal de venda, vamos chamar assim, e eu descubro que o cliente sabe mais do que eu. Acabou! Cara, se eu chegar a esse ponto, se não cair a ficha, eu vou ser um cara que vai estar estagnado.
Eu não quer dizer que eu vou saber tudo, mas você começa a perceber que todas as abordagens que você faz, você é pego desprevenido, você é pego de surpresa, porque o cliente sabe muito mais, porque ele pesquisou, ele buscou, ele foi consultar o seu concorrente. Então, a atitude, sim, é extremamente importante, não só em venda, né? Eu acho que a atitude é importante na nossa vida como um todo. Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de bem-estar, quando a gente fala de família, tudo isso. Se eu não tiver a atitude de fazer mudanças, de aprender coisas novas, de fazer coisas novas, mais uma vez, né? Eu vou estar estagnado. O vendedor, né? A profissão de vendas é uma profissão, a gente sabe que é extremamente antiga, né? Mas ela nunca teve... Vocês devem preparar, inclusive, muitos vendedores hoje, porque você não tem uma faculdade de vendas, você não tem uma profissionalização de vendas. Entretanto, a área de vendas, a área comercial, são as áreas que trazem dinheiro para a empresa, né? Sim. Então, como é que você vê hoje, né, essa estruturação? O pessoal tem buscado mais treinamentos comerciais ou treinamentos técnicos nas áreas de vendas para se desenvolver em termos de técnicas, de portfólio. Isso vem mudando? Você já tem bastante tempo aí nessa área, né? Você vê essa mudança? Sim, tem mudança, mas eu acho que ela é lenta ainda. Eu acho que a gente precisa de mais velocidade. E as pessoas precisam começar a acreditar mais em modelos de ensino. Eu vou pegar um exemplo da pandemia. Antes da pandemia, Marcelo, nosso treinamento era 100% presencial. 100%. E a gente treinava muita gente. Só que é o seguinte, a conta não fecha hoje. O custo disso é muito alto. Não vai parar em pé mais um orçamento para você fazer o seu treinamento presencial. E na pandemia a gente já estava em processo de alteração, até de modelo de treinamento, e a gente fez uma mudança. A gente transformou toda a nossa capacitação em online. Nós já tínhamos plataformas e tudo mais, fazíamos lives já. Nós começamos a fazer live em 2015, para você ter uma ideia. Então a gente começou a estruturar isso. Então durante a pandemia, as pessoas aceitavam, eu vou colocar como assim, aceitavam o treinamento à distância porque é o modelo que eu podia fazer. No momento que a pandemia começou a cessar, que as coisas começaram a voltar mais ou menos no eixo, começou-se a voltar nos velhos hábitos. Algumas pessoas continuam aderindo, sim, ao treinamento à distância, acham que vale a pena, você pode trabalhar a questão híbrida, que é muito importante, só que tem outros que começam a pensar, não, tem que ser presencial de novo, aquela coisa toda. Não, não precisa. A gente tem formas de ensinar, não só com presencial. Então a gente tem esse trabalho de reconvencer as pessoas, vou usar uma palavra aqui, reconvencer as pessoas de que é importante ele aceitar e até criticar ou sugerir melhorias, desde que a gente tenha uma amplitude maior. Voltar para presencial eu acho muito difícil. Como você falou, a gente treina muita gente. Eu estou falando aí de 20 mil pessoas para treinar. 20 mil pessoas para treinar inicialmente. Depois 20 mil pessoas para treinar reciclagem. 20 mil pessoas para treinar todo o lançamento de novo produto. Turnover, né? E o turnover. E aí você começa, esses 20 vão ser 40 daqui a um tempo e assim por diante. Então, eu vejo que a gente evolui, mas em alguns momentos a gente, infelizmente, as pessoas ainda têm os velhos hábitos e não mudam esses velhos hábitos. E você tem cases de sucesso, Ronaldo, por exemplo, de pessoas que realmente tenham se dedicado e tenham trazido aí resultados dentro da área comercial? Temos várias pessoas que são ávidos por conhecimento. Acho que o mais legal é isso, acho que a gente volta na questão da atitude. A gente tem um monte de pessoas, e eu acho que todo mundo deve ter casos de sucesso como esses, que a pessoa tem a atitude de buscar o conhecimento, não importa se ela está numa plataforma à distância, se é uma live, se é um treinamento presencial, se é uma reciclagem, se é um folheto em PDF, que se ela deu uma dica de alguma coisa, a pessoa está lá pronta para ler aquilo. Essas pessoas, elas mostram para todo mundo, no resultado que ela alcança, que valeu a pena se capacitar. Porque você começa a fazer comparativo, né? Hoje, e isso é uma coisa muito legal que a gente conseguiu. No ano passado, a gente montou um painel de indicadores
treinamento versus venda. Hoje eu consigo fazer uma medição comparando vendedores que passaram por todo o processo de formação, qual é o resultado desse cara, e os vendedores que não passaram ou fizeram parcialmente, qual é o resultado dele. E quando você cruza isso, você tem uma diferença de mais de 30% do resultado, ou até mais que isso. Isso prova. É aquela história assim, eu preciso ver para crer. Então eu estou mostrando para todo mundo acreditar. Treinar vale a pena. Então isso é sensacional. Acho que esse comparativo para a gente será, claro, ainda mais um divisor de águas. E hoje a gente também vê, né, Ronaldo, por exemplo, a liderança hoje, ela também... Eu vou te falar um pouquinho da minha experiência até no passado mesmo, né? Sim. O treinamento parecia ser alguma coisa que era quase que um fado, né? Um fardo. As pessoas treinavam porque a empresa falava que tinha que treinar e muitas vezes um treinamento extremamente técnico, e muitas vezes achava que o treinamento era uma perda de tempo, né? E a gente vê hoje a liderança mudando, você vê as pessoas mudando e provavelmente você vê, né, você que tem bastante tempo nessa área de treinamento, uma mudança também, talvez, desse perfil, né? Você vê realmente isso, a liderança impulsionando mais, as pessoas buscando treinamento e essa evolução com o tempo? Sim. Eu acho não, quem acha não tem certeza. Eu tenho certeza que a gente tem muitos líderes que querem de fato melhorar para a questão do cargo e da função dela e melhorar a vida das pessoas que estão abaixo delas. Quando essa pessoa busca conhecimento, quando essa pessoa acredita na busca pelo conhecimento, ele incentiva a equipe a fazer a mesma coisa. Se ele vem com aqueles discursos políticos, que você sabe muito bem como é que funciona. Não, treinamento é super importante, acredito muito em treinamento, é sensacional, conte comigo. E o discurso não casa com as atitudes, automaticamente a tendência da equipe é seguir a mesma linha. Mas hoje sim, você tem um monte de profissionais, um monte de líderes que acreditam em treinamento. Eu tenho, por exemplo, eu vou falar 2 pessoas aqui para você, mas eu poderia citar muitas outras. Para não cometer uma gafe de esquecer de alguém, eu vou falar só de 2. Eu tenho a minha diretora direta, que é a Maria Clara. E eu tenho também o Leandro Bueno, que é o nosso diretor executivo. São 2 pessoas que acreditam em treinamento. Desde a primeira vez que eu sentei com os 2, desde o primeiro contato, desde o primeiro projeto, desde o início do desenho que a gente fez aqui na Claro, foram pessoas que me motivaram e me incentivaram a fazer, que me dão liberdade para fazer. Ou seja, eles acreditam que o conhecimento leva à melhoria contínua. Então assim, eu não posso desanimar com isso, porque eu tenho 2 pessoas que me incentivam demais a seguir com isso. Então, se os 2 líderes diretos têm esse perfil, para mim todo mundo tem que seguir a mesma linha. Eu acredito muito nisso. Alguns falam da boca para fora, outros acreditam e vão seguir. Mas a maioria, sim, melhorou. Vamos, acho que resumidamente na sua pergunta, melhorou muito. Antigamente era muito difícil, mas muito difícil. O discurso político era absurdamente grande. Hoje não, hoje mão na massa, vamos chamar assim. E é interessante porque outro dia eu estava conversando até com uma pessoa, né, que é o CEO de uma empresa de varejo, e ele falava que uma das características que ele via como mais importante no profissional do futuro era você ter essa atitude, era você ter o desenvolvimento ou treinamento contínuo, porque o que ele falava era, se você não está treinando nos dias de hoje, muitas coisas, na verdade, do que nós vemos e sabemos já é obsoleta. Muitas coisas novas estão nascendo e se a gente não se atualiza o tempo todo, a gente fica obsoleto muito rápido, né? Sim. Acho que vai muito nessa linha de você ter uma liderança apoiando e vendo que o desenvolvimento contínuo é importante, né? Para que isso possa passar como cultura da empresa. Isso faz toda a diferença, Marcelo. Tem que ter a crença. Você tem que mostrar para as pessoas que aquilo é importante. Quando a gente tem esse desenho de líder, na minha concepção, é o mundo perfeito. Você tem uma área que está muito afim de fazer, mudar a vida das pessoas, que eu acho que isso também é muito legal. Você tem que ter atitude, tem. As pessoas têm que querer mudar.
você tem que ter áreas e pessoas que criam formas das pessoas colocarem em prática e mudarem. E você tem o líder que acredita nisso e faz com que as pessoas se engajem naquele desenho. É um mundo maravilhoso, né? Isso aí é... Será que um dia, né? Depois, né? O resultado é uma consequência. Para mim, resultado, eu acho que é legal o que você falou, vem depois. Resultado é uma consequência. Se você faz todo o alicerce muito bem feito, o resultado vai ser uma consequência. E não só de venda, né? Acho que o resultado da empresa como um todo. Área de planejamento, ou própria área de RH, qualquer área. Se você faz o alicerce bem feito, a consequência é bons projetos, boas entregas, tudo acontecendo de forma bacana. E você hoje, que é responsável por talvez uma das maiores áreas, né, que façam a parte de treinamento comercial de uma grande empresa no país. Se hoje você tem aí uma pessoa que esteja querendo começar como vendedor, quais são as 3 dicas de treinamento que você daria para essa pessoa? Primeiro, vontade de aprender sempre. Para mim, um bom vendedor ele tem que ter a atitude, ele tem que buscar o conhecimento contínuo. Ele tem que ser uma pessoa educada, polida, ele tem que ser um cara que fala bem, ele tem que buscar aprender com os erros dele, porque a gente não vai acertar sempre. A gente vai abordar um monte de gente que a gente vai ouvir não. Como é que eu faço para transformar um não num sim? Toda vez que eu levo um tombo, eu levanto e continuo persistindo. Então assim, persistência, atitude e vontade. Para mim, se o cara tiver isso, sucesso. E Ronaldo, para a gente fechar aqui, qual que é uma frase que te norteia? Gente, eu tenho um monte que eu já ouvi assim e ficou gravado, mas uma que eu ouvi quando eu era analista de treinamento, faz muito tempo, hein? Quando a gente faz sempre as mesmas coisas, a gente alcança sempre os mesmos resultados. Por que isso ficou marcado na minha cabeça? Porque desde o momento que eu comecei a ter um papel de liderança nas empresas que eu trabalhei, eu sempre busquei mudar, evoluir, transformar, fazer coisas diferentes, para não virar paisagem. Então a gente tenta sim fazer sempre isso. A gente começa a ter um problema bom, porque o sarrafo sobe. As pessoas vão sempre esperar que você vai fazer algo diferente. Não, a área de treinamento vai trazer alguma coisa que vai inovar. Mas isso é muito legal. Eu acho que essa frase, para mim, ficou e eu guardo ela com muito carinho. Ronaldo, queria te agradecer demais aí pela essa aula, né? Você que tem experiência enorme aí nessa área de treinamento comercial e treinamento de vendas, né? Eu acho que talvez um dos profissionais que tenha mais experiência sobre isso no Brasil. Queria agradecer a você, até porque tem muita gente aqui que está olhando, assistindo e vendo essa aula que você deu. Queria te agradecer de novo. Legal, obrigado, Ronaldo. É legal o Marcelo falar que é uma aula, né, gente? O cara é mestre no negócio, vai falar que é aula? Imagina, cara. Obrigado. Foi um prazerzão falar com você. Pessoal, queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixo sempre aí para vocês acompanharem a gente, seguirem a gente, curtir esses vídeos no YouTube, que nos ajuda também a melhorar o nosso engajamento, nossas informações do Ronaldo, vão estar todas aí na descrição e nas legendas dos vídeos. Agradeço de novo a vocês e até a próxima. Muito obrigado.